Nascido no interior de São Paulo e criado em meio às dificuldades, ele encontrou no teatro não apenas uma profissão, mas também um propósito de vida. E há quase 5 décadas se dedica a manter viva uma das mais importantes histórias da literatura brasileira. Muito obrigada por nos receber, Vado, e seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado a atenção e carinho da TV Câmara, né? Obrigadão mesmo. Vado, vamos começar do começo mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Você nasceu em Mogi Guaçu e em qual contexto veio para Campinas? Bom, eu fui trazido para Campinas com 2 anos de idade. Agora, meu pai veio a falecer com 4 anos. Eu tinha. De repente, tudo mudou, porque minha mãe era doméstica e acostumada ao trabalho de roça, e meus irmãos me criaram. Graças a Deus eu tive uma boa educação, porém muito pobre. Pobre economicamente, situações difíceis, e de repente os anos foram passando. Me lembro que eu fiz o meu primeiro gol, acho que eu tinha 6 anos para 7. Eu fiz o primeiro jogo, porque eu gostei muito do futebol. Aí, dali a pouquinho, minha vida foi mudando. Me lembro algumas coisas de infância, né? Infância triste, meus irmãos sempre dedicados à minha pessoa, ao meu trabalho. E o melhor de tudo foi quando eu entrei para a Bosch. Entrei na Bosch. Bosch é uma empresa de alemães e devo ser, sei lá, né, um dos criolinhos do Senai, 1963. 67 eu já era formado, ferramenteiro, sou da primeira turma de ferramenteiro de Campinas. Você falou um pouco sobre o futebol já, e como que o futebol entrou na sua vida? Bom, a princípio eu estava treinando na Ponte Preta, porque eu jogava, quem de nome era só o de cá mesmo, que era ex-aluno do Senai, e eu também fazia o Senai, então a gente descia ali do Senai aqui aqui na Ponte Preta, descíamos e chegava lá na ponte e tal, mas era peneira. De repente, alguém lá da Bosch, sabedor da Ponte Preta, que eu estava treinando, falaram e de repente eu já estou no Guarani. O seu Zé Duarte era o técnico do infantil e do juvenil, dali a pouquinho, porque foi muito rápido essa transição, que eu sou de Janeiro, né? Dali a pouquinho, já estou no juvenil, que é onde começa a engrenagem maior. Jogava junto com amigos bons, futebol, Dr. Marquinhos, hoje é Dr. Marquinhos, mas era o Marquinhos, Betão, enfim, a turma de futebol, graças a Deus. Dali a pouquinho, entre Bosch, a timidez, né, que eu era muito tímido, a Bosch achou melhor me colocar no teatro, para desenvolver um pouco do teatro. E futebol e Bosch me ajudaram muito, porque eu no teatro, já estava no teatro, comecei com Alvin Alves, peças pequenas, dali a pouquinho eu já fui convidado, fui fazer, a Bosch me ajudou muito também, porque de repente eu estou em São Paulo, fazendo algumas novelas, ponta. Dali a pouquinho, amigos meus, Dr. Laércio Martinez, me aconselhou, olha, Fábio, talento você tem. Agora, se você não pode caminhar em montar no mesmo cavalo ao mesmo tempo, em 2 cavalos. Você tem que optar por esse ou por esse, ou futebol ou teatro. E eu fiz a grande escolha que eu acho que foi uma grande escolha, foi a arte dramática, né? Graças a Deus. E aí, dali a pouquinho, surgiu Na Vinegreira. E você falou que o teatro entrou na sua vida para perder a timidez. Isso. Como que ele contribuiu para você com isso? E também como foi subir no palco pela primeira vez? Olha, veja bem, foram 11 meses de ensaio com o Na Vinegreira.
Agora, eu já tinha subido no palco com a peça Hair, lá em São Paulo. Para mim, tudo era novidade. O que é novidade? É o diferente. Quando eu vi todo mundo nu, em cena, meu Deus do céu! Então, dali a pouquinho, eu fiquei nu também. E, de repente, os laboratórios, a preparação do ator é muito grande, eram muito grandes. Mesmo em novelas, a gente tem que se preparar para o texto, tem que buscar o máximo. E para mim, meus 20 e poucos anos, ainda nessa idade, tudo era encantador, né? Muito encantador. Agora, Camila, é o seguinte, eu gostei mesmo foi de interpretar o Navio Negreiro. Porque o Navio Negreiro me deu aquela chance. Começou em 1971, foi a estreia. Foi lá no Andorinha, como eu falei. E aproveitando que eu jogava futebol, uni o pessoal do futebol, entre Guarani, Andorinha, os times amadores que joguei. Eu joguei no Rio Branco, lá de Americana, e etc, etc. De repente, surgiu o Navio Negreiro na minha vida. E Castro Alves foi me ajudando. E o melhor aconteceu. Os mais sábios vieram ao meu encontro. Sábios que eu quero dizer, Nolano Meirelles de Almeida, J. França. Depois eu conheci outras e outras pessoas. Dali a pouquinho, o Rei Pelé também me ajudou. Enfim, tantas pessoas colaboraram com o Navio Negreiro que vou te contar. Se contar a história, levaríamos um ano inteiro contando história, falando dos meus amigos. Sim. Ivado, por que o Navio Negreiro? Por que essa obra mexeu tanto com você, a ponto de você ficar com ela em cartaz todos esses anos? Bom, o Navio Negreiro, Castro Alves, quando li o poema do Castro Alves, já me apaixonei pelas escritas. Aí eu fui conhecer o autor Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves. Primeiro que ele era branco. Aquilo me surpreendeu. Falei assim, caramba, ele era branco, sangue espanhol e sangue português. De repente, Castro Alves foi entrando em mim. Eu falei, meu Deus. A princípio eu tinha um pouco mais da metade da obra. Se Castro Alves levou 3 anos, por que eu não ia dedicar o máximo para decorar os versos de Castro Alves? Enfim, dali a pouquinho chegou a estreia. Agora, aquele poema foi me acompanhando, e de repente fiz uma adaptação em cima do poema de Castro Alves. E a minha adaptação me lembrava tempos difíceis, né? Me lembrava o tempo de escola, o primário principalmente. Construir um personagem e dentro do espetáculo, que é um preto velho. Faz de conta que eu estivesse no colo do meu vovô. Eu tinha 7 anos ou 8 anos. De repente eu estou conhecendo meu avô. E meu avô tinha umas marcas no corpo dele, ele andava meio com uma bengalinha na mão, e aquilo veio para o palco. O senhor também conseguiu estar no Guinness Book, né? Na peça. Como foi esse momento? Olha, o Guinness Book, puxa vida, eu estava fazendo show no Teatro Municipal, não, eu estou em São Paulo de novo. Eu estou lá no... Bom, eu vou falar, eu estou no Corinthians. Lá conheço um tal, 2010. Vado, pô, mas você já é book, você já está no Guinness. Não tô, que eu não tô. Olha, vou te contar, eu não sabia que ia ter tanto trabalho assim. Por quê? Eu tive que recortar e encadernar todos os meus documentos. Quer dizer, o maior documento que a gente tinha na época eram os jornais. Então pega jornal de São Paulo, pega jornal disso, daquilo, de lá e tal, Rio Grande do Sul, dali a pouquinho os outros países. Porque eu fazia o Navio Negreiro em inglês, mas eu não sabia que era importante aqueles jornais. Dali a pouquinho o pessoalzinho de Cuba me deu uma mão
Dali a pouquinho o pessoal lá do Chile me deu uma mão. Países que eu já tinha feito, já estamos no meio do caminho. E começa a me mandar reportagem. A Unicamp, aqui de Campinas, também me cedeu muito material. O Instituto Histórico da Unicamp. Dali a pouquinho, entrego tudo na mão do Guinness. Eu falei assim, gente, o que eu tenho é isso aqui. Meu sobrinho me deu uma mão, o William, me deu uma mão, porque eu não entendia muito de computação. Uhum. Dali a pouquinho, Camila, eu posso dizer uma coisa. O Guinness estava chegando, mas eu não tinha um navio negreiro em inglês. Eu já tinha feito shows para colégios objetivos, tal. Mas em colégios, né? Porque o navio negreiro é matéria do estudante. Todo estudante que se preza, ele precisa do navio negreiro. E dali a pouquinho, a raça já está falando, já estão falando as grandes escolas. Dali a pouquinho eu viro, assim, caramba, é inglês. Bom, eu tenho que mostrar. Eles falaram assim, olha, se ele vier aqui, aí como a sede é lá em Londres, estou lá pela primeira vez lá em Londres, fazendo o navio negreiro, uma bancada pequena para o júri. Dali a pouquinho saiu o navio negreiro em inglês. Dali a pouquinho em espanhol não foi necessário, porque eu já tinha o Guinness. Vado, para a gente finalizar, eu queria que você falasse que hoje em dia quem é o Vado para além dos palcos? E eu também sei que o senhor está estreando uma novela aí, né? Bom, a novela é Nobreza do Amor, vai estar em cartaz a partir do dia 16 de março. Já podemos ligar na Globo, na telinha da Globo, e vendo o artista, é lógico, o Lázaro Ramos, que é meu amigo, meu irmão, ele é o ator principal. Agora eu faço uma ponta, mas uma ponta bem valorizada. Meu personagem é Oruca, que é um ancião que frequenta Batanga, é o lugar da África, né, que é fictício. Embora os escritores, que são maravilhosos, eles contam a história de Batanga, unindo com os irmãos brancos. O bonito que me convenceu é que, pela primeira vez, nós negros somos os atores principais da novela. E a gente está torcendo, né? Sim. Vado, eu falei que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma também, que claro. Eu fiquei curiosa. O senhor citou agora sobre os protagonistas, né, negros da novela. Para o senhor que veio lá de antigamente, estreando uma peça própria, você vê evolução em relação ao racismo, culturalmente? Eu posso afirmar que nós estamos evoluindo como as jovens senhoras, mulheres também estão evoluindo. Então, eu sempre fiz esse paralelo. O homem negro e a mulher juntos. Aí vamos subindo, estamos caminhando. Agora, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Alguém tem que continuar. Falando de amor, porque Castro Alves era branco, e ele escreveu: se um é negro, se o outro é branco, se existe o vermelho, se existe o amarelo, foi porque Deus assim o quis. Porque Deus não quis todos os negros. Eu estive em países, por exemplo, cheguei na Holanda, ai meu Deus do céu, é negro, vem aqui. Sim, pô, aqui mesmo no Brasil, pessoas estranharam, passando a mão em mim por eu ser negro. Aí agora também, de repente, eu vi um curandeiro vermelho, índio, a primeira vez que eu estive no Amazonas, né? De repente, eu fiz o Teatro Amazonas, de repente, dali a pouquinho, vou para uma cidade, vou para outra, de repente, eu vi um curandeiro, então eu estava pensando, não, eu quero tocar nele, porque ele era índio, vermelho. Então, essas coisas existem entre nós. Agora, compete a nós negros. Tá certo. Vado, muito obrigada por nos receber, por contar a sua história, compartilhar com a gente. Foi muito gratificante ouvir da sua boca, da sua história. Obrigado.
Obrigado a você, Camila, TV Câmara. Um beijão para vocês. Pessoal, e esse foi mais um História de Vida. Até mais!